Gravando. Alô, boa tarde, senhoras e senhores do canal do YouTube, Vitor Por Deus, e também do Instagram, e também do Facebook. Que, olha, já deve ter umas 30 mil pessoas aí seguindo a Resistência, né? O bunker da Nise Psiquiatria, não da Nazi Psiquiatria. Nós queremos Nise Psiquiatria. Mais Nise, menos Nazi, não é isso? Agora o Nazi está em alta, né? O Nazi está dominando. Mas hoje é um dia de festa, um dia de alegria nesse canal aqui, porque estamos com um convidado muito importante, que é o nosso querido Felipe Magaldi, Felipe Sales Magaldi, cientista carioca, antropólogo premiado, melhor tese de 2019 da CAPES, né, que é sobre a unidade das coisas, uma genealogia da psiquiatria rebelde, Início da Silveira, né? Não é isso? Aí. Então é uma alegria, porque eu sou personagem dele, né? Eu sou objeto de estudo dele, eu virei o personagem na tese. E sujeito. Sujeito, pois é, Também. E também virei personagem, que eu falei, Vitor, por Deus, é um personagem. Agora, graças a Deus, vocês, quando saíram as primeiras teses, eu falei, não, então existe um personagem já, que está ali já e que foi. E aí eu vou usar meus dois outros nomes, que é Alexandre da Silva, né? Eu sou Vitor Alexandre Por Deus da Silva. Então eu vou usar o Alexandre da Silva agora para me comunicar, né, com o meu povo. Então, Magaldi, muito bem-vindo. Obrigado, cara. Valeu aí por me chamar. Pois é. Estou aberto aí a conversar nesse momento difícil. Momento, né? Eu acho que atrás das telas, confinados, né? Primeiro no manicômio, agora atrás das telas. Imagens do inconsciente na era da internet. Como é que será isso? O que a Nise falaria, né? O que a Nise falaria sobre toda essa manipulação de imagens que, de repente, de uma hora para outra, a gente começa a ter acesso, né? E aí, como diria a doutora Nise, que segue Spinoza, as imagens são conjuntos de emoções. Então, se você muda as imagens, você muda as emoções, né? Que é o que a doutora Nise mostrou. E acho que o que a gente viveu ali no Hotel da Loucura foi muito sincrônico, né, Magaldi? Você também é junguiano, você também é da nossa escola. A gente teve um momento de sincronicidade muito forte ali, né? Testemunhamos eventos de imensa sincronicidade, né? Aquele hospício ali, né? Aquelas oficinas à noite, né? Fala. E foi um momento de redescoberta, eu acho, da obra da Nise, muito intenso, né? Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu nem tinha ido no Hotel da Loucura, aí todo mundo me falava, cara, você já foi no Hotel da Loucura? É ali do lado do Museu de Imagem Inconsciente. Então, isso levantou muito não só o nome, né? Porque só o nome é um mito, né? Mas o estudo da obra e das ideias, do que é o afeto catalisador, com os animais, por exemplo, aí, o estudo das imagens do inconsciente, o estudo dos inumeráveis estados do ser, o estudo da arqueologia da psique, né? Então foi um lugar que trouxe muita gente interessada do Brasil inteiro em estudar as ideias e não só repetir as mesmas histórias e tal, né? Então acho que por isso teve uma confusão de teses, de dissertações, né? Concomitantemente a outros interesses que rolaram por fora também, né? O filme, dois filmes, né? Não é só um, não é só o da Glória Pires, tem o outro também. Mil e uma, né? Mais documentário. Pois é. Quer dizer, esse momento de grande sincronicidade, acho que foi Deus. Que foi um momento entre 2012 e 2016, por aí, né? O hotel 2010, já começando. Vamos dizer assim, na primeira metade da década de 2010, Nise voltou a pisar ali com muita intensidade, muita força, né? Não só para quem estava lá, mas também do ponto de vista da divulgação, na mídia. Pô, todo mundo falava, né? Esse nome circulou. Explodiu, né? Explodiu. A gente fez uma rebelião. Você escreveu num artigo seu, eu acho, né? Que se não foi uma revolução, foi uma rebelião científica, né? Nós conseguimos mostrar que existia uma outra prática, né? Que existia uma outra maneira de praticar medicina, de praticar psiquiatria, né? De praticar... Cara, eu fico refletindo o equipamento que era o Hotel da Loucura, né? O sistema, né? Que eu que desenhei aquela porra, né? Que foi mesmo o sistema que tinha o teatro e tinha comunicação de cortejos
e depois surgiu a oportunidade de fazer uma ocupação artística, né, que virou até o artístico, que foi outro insight essencial, a ideia de fazer residência artística de graça ali, né? Oferecemos espaço e loucura. Traga a sua arte, né? Não, quem viveu, viu, né? Eu fico que foi naquele momento ali, né? Como atraiu muita gente, né? De todos os campos, arte, psicologia. Eu fico repetindo isso porque antes não era assim, né? Teve um período de hiato. A Nise faleceu em 99, né? Daí logo depois o instituto já virou Instituto Nise, né? O nome Instituto Nise, né? Aí teve lideranças lá importantes, né? Para levar adiante o trabalho e tal, mas eu acho que foi nessa década, né, de 2010 que teve um grande retorno, né? É verdade. Com essa ideia de ressignificar o hospício, né? Pois é, que é uma discussão super marginal dentro da luta antimanicomial brasileira, né? Exato. Que é essa questão que a própria doutora Nise já falava do mundo interno, da questão das emoções, da questão da promoção da saúde mental, do cuidado clínico dos doentes, né? Quer dizer, a doutora Nise, ela pode significar um salto de qualidade no cuidado clínico das pessoas, né? Uma psiquiatria preventiva e tal, né? Que poderia abordar os traumas antes das pessoas entrarem em crise. Só que não. O discurso... Exatamente. Né, o discurso do demônio, né? A gente que trabalha com psiquiatria trabalha muito com o demônio mora ao lado, né, em psiquiatria. E eu dei o discurso do demônio, Felipe, porque é o demônio da ganância. E sabe quem descreveu o demônio da ganância como causa importante de saúde mental? O Hipócrates. E a própria doutora Nise falava disso, ela falava, eu não trabalho em gabinete, ela tem isso gravado e escrito. Eu trabalho com os doentes, eu fico no meio dos doentes ali vendo o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo, o que eles estão olhando, né? Exatamente. Isso é interessante para justamente comparar com a questão da luta antimanicomial, né? Reforma psiquiátrica, né? É isso, Nise acabou virando um nome, né? De novo, essa coisa da repetição do nome, mas não sei se as ideias são aplicadas exatamente, né? Por exemplo, do ponto de vista disso, de estar próximo, né? Do acompanhamento, de ler as imagens também, né? Da De arquivar as imagens. Médica, né? Isso é uma semiologia médica, isso é um estudo dos símbolos e dos sintomas e dos sinais que o paciente traz. Aí eu escrevi isso, né, no meu trabalho, né, que tem arte em centro de atenção psicossocial no Brasil inteiro, tem isso, práticas artísticas, mas não segue exatamente o método que a Nise prescrevia. Tem que seguir? Não, mas seria interessante se fosse, porque é um patrimônio da nação, da saúde mental, né, que a ponto de vista de estudar as imagens, né, e de usar as imagens como uma relação afetiva, né, com o usuário, né, da rede de saúde mental. Exato, e não só como um passatempo ou com outros objetivos que também são legítimos, mas que não deveriam ser os únicos. Por exemplo, ensino da técnica, né, geração de renda. Isso gera cidadania, tudo bem. Mas você sabe que o Hans Prinzhorn, que é a Nise da Silveira da Alemanha, né, lá de Heidelberg, ele fala isso. Cada rabisco é um documento psíquico. É a concepção moderna de arte, né? Aí você entende o Mário Pedrosa, entende a contribuição da Nise Prinzhorn, né? Com essa ideia de uma arte espontânea, uma arte improvisativa, o Kandinsky, o espiritual na arte. Quer dizer, a Nise, ela foi realmente um Galileu da medicina, né? Como você botou na tese. É muito boa essa cena, né? Porque ela é que você protagoniza. Né? Ela é um polímata, ela é uma figura da Renascença, ela é uma figura de combinar muitos campos diferentes, muitas pessoas. Misturas impuras que geram efeitos de cura, né? Terapêuticos, né? Que a medicina é a reparação, né? Pois é. E aí seria isso, uma revolução científica no campo da semiologia médica, da abordagem ao paciente, né? Da anamnese, né? Da junção das memórias. Porque como é que a gente vai fazer a junção de memórias deixando de fora os aspectos culturais? Né? As imagens que a pessoa... Né? O estado mental, porque, na verdade, se você está deixando de fora o estado cultural, você está deixando de fora o estado mental.
né? E é exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento. Você veja que eles não falam em saúde mental. Sai um ou outro falando, vai dar merda de saúde mental, tá dando merda de saúde mental, bota a saúde mental na Pois pauta. é, mas é meio perverso mesmo, porque eles não falam propositalmente, né? Porque é a partir de sugar essas, né, energias da neurose, da psicose, que se cria essas massas aí, né, de gente pedindo ditadura e de surto de ódio também, de ser contra a homossexualidade, contra o negro, contra não sei o quê. Guerras ideológicas. Exatamente, né? E guerra ideológica, a matéria-prima é a saúde mental, né? Sugar a saúde mental. Não, é a doença mental, na verdade. Eu lembro então, a gente está da vivendo Nise, isso. a Nise no Mundo das Imagens, né, que é o segundo livro que ela publicou em 92, ela faz uma discussão política da questão da saúde mental maravilhosa, que eu botei na minha tese, que ela fala, olha, a indústria da loucura é lucrativa, todo mundo ganha muita grana. Aí ela cita esse psiquiatra de São Paulo, Luiz Cerqueira, né, que é uma figura eminente também. No CAPS, né, ele falando, se eletrochoque, droga desse jeito em alguém, a loucura estava diminuindo, não estava aumentando. Coisas óbvias, né? Coisas óbvias, mas que ninguém fala. E como ninguém fala, ninguém pensa. Como ninguém pensa, ninguém age, né? Cara, e é impressionante como não mudou muito, né? Desde esse livro da Nise, né? Ainda é a mesma coisa. Tem uma indústria farmacêutica, uma Big Pharma, tem as políticas públicas que distribuem isso de maneiras nem sempre adequadas, restrita, né? Também restrita. Entendeu? Eu acho então, que tem o Estado que paga tudo isso. Então tem os três poderes aí, né? A ciência, o Estado, né? O mercado. E isso, para mim, talvez tudo bem, né? Mas para um cara que está lá, que é um cara que tem uma condição de classe, né? Totalmente diferente. A clientela do hospital psiquiátrico. A clientela do hotel, aquela clientela do hotel, como é que está agora? Né? Aquele bando de malucada, que era gente malucada de todos os lados, de todo mundo, né? Do povão ali, Zona Norte, Total. Zona Oeste, Total, cara. fazendo sarau, fazendo festa, cantando, fazendo teatro, né? Assistindo tragédia, comédia, né? Artistas circulando por todos os lados. Aí eles fecharam e os malucos graves, né, que são aquela clientela do Engenho de Dentro, ficam abandonados, como sempre ficaram. Totalmente, separados, né? Porque é isso, o que o Hotel da Loucura promovia era a circulação, né, de pessoas, origem social totalmente diferente, né, dentro de uma atividade terapêutica comum, expressiva. Era gratuito. Né? Era gratuita. Aberto, totalmente aberto. Porta aberta para a comunidade. Tu Portas abertas. Que queria, né? Todo mundo que queria entrava, não tinha restrições. Eu gravei uma entrevista que você deve assistir depois com o nosso público também deve assistir com a Vera Dantas. Botei no canal semana passada. E aí ela lembrou de 2 casos de crise psicótica que a gente desenrolou assim, fazendo círculo de cultura freiriano, sacou? Fazendo ação cultural para a liberdade, porque esse foi o insight mais importante. É Deus, né? Não tem jeito, é Deus, não tem como explicar como que as coisas se associaram. A unidade das coisas. Não tem jeito, a sincronicidade é prova da existência divina e prova da influência divina nas nossas vidas, que é palpável, é fato psicológico, como diz o Jung. Que foi o fato de eu ter conseguido trazer, sendo gestor público, o Ray Lima, a Vera Dantas e o Júnior Santos, principalmente, né? Muita gente importante contribuiu muito, mas eu identifico esses 3 como a espinha dorsal metodológica do que nós fizemos. Porque é a ideia do que chama de cenopoesia, né? Que é o diálogo das linguagens. Então, as linguagens se dialogam. Isso acopla com o Amir Haddad, que foi quem me apresentou o Ray, né? E a coisa do teatro público, do teatro de diálogo e tal, que, para a surpresa dos nisianos, porque eu acho que eles leram, mas não entenderam a obra da doutora Nise fala de improvisação em imagens do inconsciente, quando ela fala do Kandinsky. E ela fala de que a formação das imagens do inconsciente acontece por improvisação. De espontaneidade, né? Espontaneidade, improviso, não tem programa, o programa não tem programa, Exato. Deixa o barco correr, deixa a psicose correr, deixa o delírio correr, porque vai resolver.
porque a experiência demonstra que resolve, o ciclo se completa, etc. Como nós vimos milhares de vezes acontecer dentro do Hotel da Loucura com os espetáculos, né, que são esses ciclos. Aí, bicho, aí eu falei, cara, Vera, a gente tinha um método de psicose, de crise e tal, e aquilo ali aconteceu. Mas realmente é uma prova de grande sincronicidade, assim, né, de grande associação de significados, que a gente tenha conseguido... E foi a grande originalidade, né, da prática que vocês criaram, que era levar aquilo que a Anísio usava como pintura e modelagem, até tinha teatro também, mas era mais eventual, né, e levar para o corpo mesmo, né, tipo, sair da dimensão mais psicológica e levar para a dimensão total, é corpo, mente, espírito, tudo junto ali, as imagens se revelando através dos gestos, né? Dionisos, né? Mão, cabeça, corpo, tudo, né? Não só tudo. Plasmadas lá de fora, mas incorporou, né? O mundo é um palco, todo ser humano é ator, né? Aí é o Shakespeare, aí entra o Shakespeare também, que o Shakespeare, ela fala do Shakespeare na obra dela, né? Ela fala do Loucura Assim, mas tem seu método, tem né? seu método. De espetáculo nosso. Aí também você falando da coisa do corpo, eu lembrei do Dionísio, né? Que é um arquétipo fundante do nosso trabalho ali, e é fundante também do trabalho da Nise, que é outra questão negligenciada aí na escola nisiana, né? Que ninguém fala de Dionisos. E essa coincidência, sincronicidade, que o nome dela é duas vezes, né? Dionisos é Nise duas vezes, né? E tinha lá na parede do hotel, né, o Dionísice, que era um stencil, né? Não sei quem... foi a Ana Paula Fernandes. Que era genial, muito bom. Pois é. Entendeu? Então, como que a gente fez? E aí, no meio disso tudo, chega o antropólogo, né? O antropólogo fazendo tese, e aí você se integra. Como é que foi essa descoberta e integração? Acho que serviu para alguma coisa, né? Porque, bom, primeiro porque ficou registrado isso, né? Claro que todo mundo tem registrado na cabeça quem viveu essa experiência, né? E tem outros registros também. Tem os registros videográficos, né? Vários filmes, imagens, né? Tudo, mas é legal ter o registro escrito também, né? Então, eu acho que a contribuição dos antropólogos, né, que era eu tinha o Luciano Viana também, de Santa Catarina, e tinha outros pesquisadores também de outras áreas, mas que produziam isso, né, era tentar registrar isso do ponto de vista escrito, em certo sentido, deixar isso, porque agora é um registro histórico, né, do que aconteceu, quais foram as questões, né, quais foram os problemas, né. Agora, a gente, como antropólogo, vem da universidade, vem, mesmo na antropologia, que é a mais sensível de todas as ciências, é ainda mentalista, né? Então, acho que a nossa experiência ali, eu falo talvez por todos nós, foi isso, assim, de, agora aqui você não está lendo e escrevendo um texto, você está dançando aqui com os malucos, entendeu? Fazendo parte de um projeto terapêutico, né? E o bom é que o trabalho antropológico, ele não é que você vai lá um dia e sai, né? A gente teve uma continuidade ali, né? Então, acho que teve uma transformação mesmo, né? Uma desbloqueio, né? Da nossa forma de estar no mundo para aquela forma coletiva e total, né? Que não é só mental, mas é corporal, espiritual, coletiva, não é só individual, né? Então é isso, é um trabalho que registra, mas que é um trabalho que existe nessa tensão, né? Você está ali. E você fez a tua tese de mestrado foi no Museu do Inconsciente já, isso. Né? E você fez também uma parte profunda da etnografia no Museu do Inconsciente. Você foi o primeiro pesquisador a fazer o debate, né, do que estava acontecendo ali, né? Né? Eu acho que eu até te agradeci quando eu li a tese, assim que você terminou de escrever, que eu li. Eu falei, cara, você me tirou uma tonelada de peso das costas, porque primeiro era essa questão, né, do que eu vou chamar, né, assim, mas eu acho que é mesmo, vampirismo, né, da obra da Nise. E que acontece com muitos outros autores, né? Vamos assumir esse fenômeno. Sim, totalmente. É comum, Esse fenômeno canibal, né, que o brasileiro devora a si próprio e nada dá certo. Sem nem ser brasileiro, é um fenômeno desses saberes aí que não estão na universidade, também estão ali mais ou menos nas políticas públicas, eles ficam na mão, né? Eles ficam circulando, né? O que a gente tem que fazer é botar isso para circular, né?
Não acho Quando não que... bota para circular, fica na mão dos donos da memória, né? Então acho que essa é a questão, né? Essa é uma lição geral, né? Uma lição geral. E aí a gente consegue produzir aquele espaço onde, como eu estava na gestão, né? A importância da gestão pública, a importância do patrimônio público, a importância do equipamento público, a importância da memória pública, do patrimônio científico, do patrimônio médico da comunidade, né? Afinal de contas, nós somos uma comunidade onde trabalhou essa gente toda, né? E aí, estava falando, na nossa comunidade, Anísio da Silveira, Lígia Clark, Hélio Ticico, Lula Vanderlei, a Gina Ferreira, o Abraão, que acabou de morrer, o Palatinic. Sim, né? Olha a quantidade de gênios que a gente tem no território, né? E como nós dissemos no Macbeth, gênio sem disciplina é maldição, né? Porque acaba que a inteligência se vira para o mal, né? E o Dr. Fausto está aí, ó, devorando geral, né? O arquétipo Fausto está aí. Então, o que eu acho que é importante é a gente ter essa visão de nenhuma celebridade, muita humanidade, né? E que eu acho que aí organiza, aí liga com ela, liga com Spinoza, liga com Shakespeare, liga com Goethe, liga com tudo. O perigo agora são os neuróticos, que toda vez que vem a saúde mental avançar, atacam, né? A neurose é uma doença traiçoeira. E ela só ataca se vê cura, né? Ela só se sustenta matando a cura, né? Que se sustenta de maneira crônica e se manifesta dessa forma na competição comunitária, no canibalismo social, no canibalismo cultural, né? Nessa coisa do brasileiro de não se valorizar, de não se reconhecer. Então, acho que é muito importante a conversa nossa, Magaldi, por causa disso, porque você é um cientista carioca, trabalha no Rio de Janeiro, trabalhou no Rio de Janeiro esse período todo. Eu também me meti de volta, porque eu, né, sempre tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil e me metia de volta, fui me meter dentro de hospício, né, no Rio de Janeiro. Meu realengo é o centro do mundo, né? Então isso aí, como Brecht chama, ele tem que estranhar o que não é estranho, porque isso são experiências de excepcional informação no momento desse, por exemplo. Cara, que é isso, é o melhor e o pior lugar do mundo, né? Mas eu acho que a gente fica atraído para aqui por isso, porque por mais que o contexto esteja em decadência nos últimos 5 anos, né? Pensando em questões estruturais e que tem a refração na nossa saúde mental, dos profissionais e de todo mundo, né? Mas aqui tem as ferramentas, é isso. A obra Anísio da Silveira tá aí, entendeu? Não importa, Bolsonaro, sei lá quem é o ministro da Saúde, entendeu? Cara, tá lá para ser estudado, tem uma produção crescente, entendeu? Então isso sempre vai poder, não tem volta atrás. Não tem. E é uma obra que é isso, mistura todos esses saberes impuros, né? Por isso é uma coisa meio renascentista mesmo, né? Meio ali da alquimia, né? A renascença do subúrbio. E isso é uma coisa bem a ver com o Brasil, né? A gente não perdeu a macumba, né? Que era algo que eu acho que você sempre trazia, né? E é isso, a obra dela é isso, né? A obra que a gente faz é isso. A antropologia é cada vez mais isso também, porque ela está cada vez mais se libertando das amarras do iluminismo ali, que queria criar modelos por trás do funcionamento das sociedades e falando, tudo que você falava no curso de psicopatologia, né, sobre a gênese das doenças mentais, a antropologia tem falado sobre o que é cultura e sociedade. Assim, cara, tudo é rede, tudo funciona. Os humanos estão acoplados aos não humanos, aos materiais, aos seres vivos, né? A cultura é um produto disso. Eu não sei se ela está tão separada assim da natureza, né? Pois é. Porque esse dualismo que gerou o nascimento da antropologia social separada da biológica, porque era junto no início, ou eram os 4 campos, né, com a linguística, a arqueologia. Então, tem um movimento comum que está ali, que é de juntar e não de separar, e que esse movimento existe a despeito do contexto, né? O contexto que eu falo, conjuntura política, né? É muito forte. Então, assim, tentando dar uma mensagem, não vou nem de otimismo, mas de não tem volta atrás, não tem volta atrás de movimentos sociais. Científica, não tem essa. Pode chorar. Nem da experiência científica, exatamente. O princípio científico existe. E aí eu considero que o fechamento que nós sofremos em 2016 foi uma confirmação, entende? Uma sociedade governada pela Inquisição há 500 anos. E onde a colonização, estou lendo Frantz Fanon, eu estou gostando muito. Ele fala, a colonização é a regra, o colonizado ele se inferioriza, ele
Ele quer ser o colonizador o tempo inteiro, ele quer, né? Claro. Ou quer destruir o O colonizador. oprimido que quer ser opressor, né? Exatamente, né? É Isso mais aí Freire, tá né? na pauta, né, Magaldi? Olha como tá na pauta essa história. E aí, bicho, aí você fica nessa situação de vingança, né? Um mata o outro, aí depois o outro mata um, depois mata o outro, e assim passam-se 5.000 anos de patriarcado. Exato. Né? Que é o que a gente está vendo aí se convulsionando, Pois né? é. Estamos É vendo convulsionando, é o fim. Tudo isso é o sintoma do que, cara, não se sustenta mais, ninguém aguenta é o mais. Não fim. é porque E as tem lá, costas. não é porque ganhou a presidente, não, é Não, isso aí insustentável. é decadente. Isso é o grito do desesperado morrendo, né? O A último sombra. grito do patriarcado, né? Dizendo assim, aí vai dar o último tiro, né? Nas pessoas, mas, Pois é. entendeu? E essa obra da doutora Anise, ela é o futuro dessa maneira. Quer dizer, no futuro, a medicina vai ser Ela é cultural, a medicina vai total. trabalhar com o símbolo, vai prevenir a doença mental a partir da expressão simbólica, da expressão artística das pessoas. A própria Lydia Clark fala isso num dos textos, que no futuro, todas as galerias e museus vão deixar de existir e vão ser espaços de cura, espaços de relação, espaços de conhecimento, de autoconhecimento. Aí a gente volta para a tradição hipocrática, volta para o oráculo de Delfos, que desconhece a isso que eu ia falar, que é o futuro e é o passado também, né? As duas coisas voltam a se encontrar depois desse acidente antropológico que foi o patriarcado, o primado de uma razão pura, né? Não é jogar fora a razão, é a razão que excessiva, desconsidera, né? que o sonho da razão. outras culturas, outras práticas terapêuticas, outros modos de ver, né? Então isso foi um acidente, isso é recente na história, né, da humanidade, bem recente. Se for pegar todo o ciclo, né, foi um acidente e está acabando agora. E agora a gente tem o grito dos desesperados, né? Mas as chaves estão aí. É uma convulsão sombria, né? É uma crise. Isso. A crise é sempre uma convulsão sombria. E o que é perigoso nesse momento é justamente a reativação e a reprodução dos traumas. Como não tem Nice da Silveira na política pública, né? Na política pública é tranca-choque e tiro de canhão, né? Que é o que a sua falta dá, que nem tiro de canhão falta dá, volta e meia eles dão tiro de canhão em cima da população. Né? Então, isso é o que leva a loucura a se escoar por canais extremamente patológicos, que são a pedofilia, o abuso sexual infantil, o abuso das famílias, a produção em série de psicopatas que ocupam a gestão pública e a comunidade assiste a tudo atônita. Então, um debate de saúde mental, eu nunca tinha vivido um debate de saúde mental sério dentro da minha carreira médica até entrar no Museu de Imagem do Inconsciente. Sabe? Eu falei, não, isso aqui, peraí, que isso aqui é uma psiquiatria científica. Depois eu fui ver ela falando na entrevista. Meu esforço foi de criar uma psiquiatria científica. Né? E pena que está lá tão isolada, né? Mas é isso. Agora, assim, bom, atualmente não dá para esperar que isso vai se reproduzir. Não, mas acho que a gente tem que também tem que conectar a política pública e a autonomia, né? É isso, né? Mas a sua tese, o Estado está desmoronando. A representação do Estado também, né? Sim, sim. Pois então o despertar da consciência de que produção autônoma é o que vocês fazem lá no Arpador. É uma política pública, agora não é pública, autônoma. Mas é isso. Pública, por aí. Trabalho da formiga, é isso. Pedagogia da autonomia. Agora, eu acho que a sua tese ela tem um debate aí que é importante nessa questão, porque justamente você fez esse debate da questão da política pública, dela enquanto método de pesquisa e método médico e método de promoção da saúde, né? E que isso deve ser dessa maneira. Eu lembro que você escreve uma bela imagem, você é ótimo escritor, usa boas imagens, que precisamos de mais documentos e menos monumentos. Não foi isso? Isso é central. Isso é central. Por favor, fala um pouco sobre isso. Como é que você... todo personagem carismático, né, é mitificado. E o mito, ok.
tudo bem que ele existir. O problema é existir porque ele faz sentido para as pessoas, ele emociona, ele comove, ele traz uma narrativa também, não é só... E também descartar o mito é escolher a razão pura, né? Tudo bem, só que o problema é também quando é só o mito, né, que existe, né? E não a história, né? Ou seja, só a memória pura e não, né, o estudo da obra, né, o estudo das ideias, né? Então, por exemplo, um dos mitos é a ideia da revolução, né? Tipo, Isis da Silveira revolucionou a psiquiatria. Ela era revolucionária, com certeza. Mas a gente não pode falar isso para dizer que, então ganhou, né? Se revolucionou, ganhou, tá tudo bem. Não, ainda falta que isso se torne uma política pública, né? E aí tem a entrevista lá do Ferreira Goulart, né? Tem no livro que ela conta vários momentos ao longo da década de 90 que isso quase foi lá para o Ministério da Saúde e tiraram. Quase foi tirar. Então sempre tem essas tentativas de tirar do golpe, né? Aí quando não se torna uma coisa nacional, se torna uma memória ali que fica meio difusa na mão de quem conheceu, né, os guardiões das relíquias, né? E as pessoas que são de fora, por exemplo, novos pesquisadores, ou você, né, ou qualquer um, porque ela é um patrimônio público, como a obra de qualquer intelectual é pública, todo mundo pode ler, citar, usar da mesma legitimidade, mas isso acaba ficando numa coisa de legitimidade, né? Então, só o Museu do Inconsciente tem o poder de falar sobre Início da Silveira, ou só as pessoas que foram muito próximas da vida dela. Imagina que se isso acontecesse com o Paulo Freire, né? Paulo Freire é interessante, porque ele é outra referência importante para você, para o trabalho de todo o Hotel da Loucura, só que ele é um cara que, porra, se tornou muito mais público que a Anísia. Ele é traduzido para não sei quantos milhões de línguas. Todo mundo conhece Paulo Freire no mundo inteiro. Que não tem o monumento. Tem o monumento e tem o documento. Tem a memória e tem a história. Tem a reprodução do saber. Então não fica só na questão de uma memória meio estagnada, né? Isso é muito, muito nítido, né? Com a Anísia da Silveira. Eu tentei um pouco bagunçar isso com a tese, né? Tipo assim, vamos falar de outra coisa, vamos contar de outras histórias, vamos contar as pessoas que estão ali fazendo teatro com a Anísia da Silveira, da Adelina, Ipanema. Vamos, entendeu? Olha só quantas Nísias tem, que não é só as mesmas de sempre, né? E algumas produções de memória acabam ficando a meio caminho, né? Por exemplo, o filme do Roberto Berlini, que foi interessante, porque divulgou muito, né? Eu estava morando na Argentina agora, muita gente conheceu a Anísia através do filme, né? Mas acaba também conta as mesmas histórias de sempre, às vezes sem conexão com o passado, né? Quando ela foi presa, que ela viu a tortura. Por que ela não negou a eletrochoque? Ela viu a tortura, que ela foi perseguida, né? Depois, o que acontece depois também. Claro que é sempre um recorte, é um romance, tudo bem, assim. Mas, assim, acho que tem que ir além, tem que ir além. É um bom começo. Os melhores filmes que foi produzido foi o roteiro dela com o Leon Hirschman, né? Aqueles documentários, Imagem do Inconsciente. Aquilo ali é muito bom. Agora, isso aí que você fala é uma questão muito importante, muito vital no Brasil contemporâneo, entende, Magaldi? Porque o Brasil contemporâneo está dominado pela necrofilia, né? O Erich Fromm falava necrofilia, a gente está encantado pela necrofilia. E a doutora Anísia da Silveira, o Paulo Freire, etc., são biofilia, não é necrofilia. Né? Afinidade pela vida, né? Exatamente. Então o brasileiro podia perceber suas forças biofílicas, suas forças de vida, né? Para poder se nutrir num momento como esse. É o que eu estou sobrevivendo, eu estou sobrevivendo disso, estou pensando sobre isso. Eu bato tambor, eu canto. Agora, estou vendo como é difícil a gente trabalhar a psiquiatria numa comunidade tão adoecida como a nossa, e num mundo tão adoecido como o nosso, né? Assim, eu acho que a oposição entre vida e morte é a chave do momento, né? É isso que está acontecendo, né? Tudo, não só as mortes da pandemia, né? Mas as políticas de morte nas favelas, né? Quem está no poder agora são os apaixonados pela pulsão de morte, né? Então, e essa é a oposição mais, assim, tudo bem, tem esquerda e direita, mas tá tendo um lado que é o da vida e o lado que é o da morte. E as pessoas estão percebendo isso para além de partido, entendeu? Que é importante, que tem uma representação, mas que tem uma outra camada ali que é o do nível de uma opção, né? De como você vai articular a vida e a morte e o que a vida pode trazer como produção, né? Pra gente, né?
E a política que a gente quer escolher também. Eu acho que a doutora Anise, se é um trabalho que a gente tem... Eu tentei fazer, nós fizemos juntos isso lá, você trabalhou com a gente, entrava o tempo inteiro como ator, e que é a relação com Spinoza, na verdade. Acho que aí tem né, se a situação da Anise já é um abacaxi, a situação do Spinoza é o bulbo do abacaxi, porque é exatamente isso, já é a crítica, né, ao pensamento da morte, ao pensamento que mortifica para estudar, né? O pensamento que para abordar mata as cobaias, disseca, né? Destroça, disseca tudo, né? Reduz tudo. Exato. E ele próprio dizia, né, que nós somos seres unos, né? Essa ideia de unidade das coisas. Exato. Eu acho que você botou no título da tese por causa de uma citação que ela fala, né? Cara, eu achava muito legal no teu trabalho, isso ficou na tese registrado, né, como você mostrava que essa concepção que é filosófica, né, científica, né, se está tudo conectado ou não está, ou se está tudo separado, ou se para conhecer é preciso separar, ou para conhecer eu preciso mostrar as relações. Isso se relaciona com a política, né? Com a política de saúde mental, com a política urbana, né? Aí eu lembro que nessa época teve um corte das linhas de ônibus, né, entre a Zona Sul e a Zona Norte, né, como se fosse, e que o prefeito, que era o Paz, na época, anunciava como uma solução, né? Isso é uma política anti-espinosista, né? É a política da separação, né? Se você separar, né, a parte pobre e a parte rica, então vai ter qualidade de vida, vai ser melhor, né? Então as concepções científicas e as concepções políticas estão assim, né? Isso é a unidade das coisas. E é isso, tem que perseguir uma política da unidade das coisas, né? Exatamente. Uma unidade que não é uma unidade aplastante também, que vai, é tudo uma coisa só. Não, é tudo muito diverso. É uma unidade porque está tudo conectado, não é porque tudo é o mesmo. Não, tudo é singular, tudo é produção de singularidade, né? Acho que esse é o trabalho da Anise também. Você penetrou muito profundamente, porque isso transforma a nossa vida mesmo, né, Felipe? Depois que a gente vê isso, a gente nunca mais é o mesmo, né? Depois que a gente experimenta essa sensação da unidade, né? De uma coletividade se movendo junto, cantando junto, né? Pulando junto. E a gente vivia fazendo isso dentro daquele hotel da loucura, né, bicho? Porque a situação ali era péssima, né? Eles matam os doentes. Você sabe a mortalidade de hospício, que é altíssima, né? Morre doente que nem mosca. E a gente fazendo teatro ali dentro do campo de concentração, né? Total. E os pacientes fugiam com a gente, né? Iam para o hotel da loucura, ficavam. E isso era muito incômodo, né? E era um manicômio ainda, né? Não era um CAPS. A galera morava lá. As casinhas. Nossos atores. Dezenas de anos, né? Os nossos atores, o Reginaldo, a Jeane, todos tiveram muitos, o Rock, que eram, hoje eu fico vendo assim, né, que foram as primeiras grandes performances, né, que nós tivemos na fundação do Teatro de Dionísio e tal, que representaram, aí sim eu devo ser apontado como continuador da obra clínica, porque isso reproduz o fenômeno exato de tratamento de psicose crônica, que foi o que ela conseguiu fazer no tempo dela, né? Que é um cenário muito difícil de saúde mental, ninguém consegue mexer. Aí a gente consegue mexer, consegue fazer, tem essas respostas, né? Que podem ser consideradas, do ponto de vista clínico, miraculosas. E aí a política mental, ao invés, né, a política mental tão doente, ao invés de, né, ver que isso é importante, que isso pode germinar numa política geral de promoção de saúde mental, não, eles esmagam isso, né? Não, total, porque não é o fenômeno que gera o lucro, que gera os novos diagnósticos, né? Para o pessoal que está ali vendo as neuroses da vida cotidiana, acho que é isso que interessa, né? Pois E dizer isso, né? Isso é importante colocar, né? Porque a gente coloca isso, aí chega um pessoal mais tradicional, assim, mas a psiquiatria é importante. Eu acho que a psiquiatria pode ajudar muitas pessoas. A psiquiatria do ponto de vista do tratamento medicamentoso e tal, né? Uma coisa tem
recorte de classe, tem recorte de raça, tem o pessoal que tem esquizofrênico grave que está no Instituto Nise, e tem você, um amigo meu de classe média que toma um Rivotrilzinho, depois fuma um baseado, depois faz o yoga e mistura isso tudo e está tudo bem. Então, né, acho que o Hotel da Loucura viveu uma realidade em que isso não estava tudo bem. E não é uma opinião construcionista, é um visível, né? Exatamente. Ah, uhum. Era justamente esse cenário da determinação socioeconômica da saúde, Uhum, que uhum. a gente pegava a população pobre e gente muito destruída, né? E gente Aham, muito massacrada, né? Eram formas gravíssimas de esquizofrenia, de psicose crônica, né? Que fica lotado dentro dessas instituições, né? total. Então isso reacende o caminho da pedagogia da autonomia como estratégia clínica, Uhum, a emoção de lidar, o afeto catalisador, todo o arsenal, né, científico, metodológico que ela descreveu, né, ao longo da vida uhum, dela, e que a gente conseguiu uhum, fazer. E aí o que eu acho, Magal, de quem estava falando, né, das dificuldades e dos desafios, né, dessa discussão, mas eu acho que o fundamental é que, por exemplo, você sabe, né, foram 8 teses, né, que a gente uhum, publicou aí nos últimos 3 anos. uhum, Qual de nós conseguiu ler essas teses? uhum. Nenhum de nós conseguiu. Eu não consegui ainda. Eu estou Aham, sim, sim, sim. atrás e são teses boas, são teses que Uhum, alimentam pensamentos, que acendem questões que eu não posso pular rápido, que eu tenho que, né, trabalhar, etc. uhum, Então você veja que tem essa questão da gente se conhecer melhor, né? Da gente uhum, conhecer as nossas potências, conhecer o que a gente sabe fazer melhor, né? Que é conhecer a doutora uhum, Lise, conhecer a Lígia Clark, conhecer uhum, o Paulo Freire mesmo, conhecer o Osório Taumaturgo César, né? Que é uma outra sim. figura Uhum, maravilhosa do campo da arte da psiquiatria, o Prinzhorn, outra figura maravilhosa que orbita ali perto da Nise é o Mário Pedrosa, né? uhum, Que é sim. Uhum, outra maravilha. Né? Então, uhum, tudo isso é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar nessa direção, eu acho. Aí uhum, está a uhum, chave da nossa libertação colonial, sim. entende? Uhum, Que a uhum, gente se imbua, né? Como você estava falando, que a gente viva esse conhecimento, né? Que a gente viva uhum, 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 essas experiências formuladas por brasileiros como nós, uhum, como uhum, cariocas como nós, como pessoas do território que nós habitamos, essas comunidades uhum, fragmentadas, né, da cidade do Rio uhum, de Janeiro, que as comunidades ninguém se fala, ninguém se conhece, não há uhum, espaço público, não há espaço público viável, né, uma cidade com uhum, espaços públicos totalmente sequestrados. E onde não há espaço público, não há inconsciente coletivo. O momento, né, a expressão mais profunda do inconsciente coletivo é o espaço público, é onde as ideias confluem, onde as uhum, imagens de cada pessoa, de cada arquitetura, de cada construção confluem. Então, se a gente não tem um espaço público, nós não temos uma viabilidade mental, né, para existir uhum, democraticamente. Então, uhum, acho que a gente tem que debater isso, temos que uhum, amplificar isso, porque eu acho que é a hora, entende? Porque é uhum, essa coisa, essa sincronicidade, se ela acontece aqui no Rio. Ela uhum, acontece no cruzamento dessas forças, total. né, Aham. que habitam Ah, esse. e o Rio tem a total vocação do espaço público, né? Pô, você foi para fora, qualquer pessoa que sai daqui sabe que não é assim, do ponto de vista da pulsão das pessoas de estar na rua, né? De fazer coisas na rua, de ocupar o espaço Festa na público, a rua. despeito do poder público, né? Então, aqui tem essa potência, né? Aqui eu acho que nós somos tupinambás, entende? Os tupinambás são ligados ao sol, e são Uhum, guerreiros, e andam grandes uhum, distâncias, uhum, sabe, são da rua, são da tribo, né? São do espaço uhum, público. aham. Bicho, eu estou há 90 dias, eu nunca fiquei tanto Pois tempo. é, eu ia chegar nesse ponto. Agora, né? Ironia do destino. Nunca Fala aí. fiquei tanto tempo sem fazer teatro, cara. E tô Sim. doente, eu preciso voltar a fazer teatro. Adoecedor, né? Eu não consigo, não tenho energia. Eu tô tendo que manter meu equilíbrio aqui e não estou Aham. conseguindo atender gente nova direito, não estou conseguindo atender a própria. Porque o que eu estou vendo, assim, o nível de alteração mental está tão profundo e tão amplo que Uhum. realmente só um debate público de promoção de saúde mental
E o que eu estou debatendo com o nosso grupo da Maguil e o grupo nosso Dionísio, essa concepção de psiquiatria preventiva, de psiquiatria transcultural, né, comunitária preventiva. E a gente teve casos lindos esse ano mesmo. Saúde, Deus me deu 1 ano e meio para trabalhar antes da pandemia. E nós tivemos casos lindos. Nós tivemos uma cura de uma psicose de primeiro episódio, uma dona de casa que exige, né, o acompanhamento. Estamos acompanhando há 1 ano, mas nós estamos evoluindo. Está evoluindo. Pô, que maravilha. Reativações, etc. Mas o acompanhamento do diálogo, né, o Hipócrates dizia, o diálogo restaura a sanidade. O trabalho da Nise pode ser pensado como um trabalho de diálogo, né? Total, é isso. De relação, diálogo e relação, relação e diálogo. Relação, né? Então, isso. o trabalho de diálogo, ele faz o acompanhamento, e eu acho que as pessoas fazem isso. Então, eu acho assim, de grande importância, Felipe, o teu trabalho, entende? O nosso trabalho, né? Que o bom, nosso trabalho, fico feliz. Ele é junto, mas eu acho que você, como pesquisador, como antropólogo, como né, escritor da nossa cultura, como escriba, né, da nossa cultura, pela conversa que nós tivemos aqui, o público já sacou que você descascou alguns abacaxis que, graças a Deus, eu não vou precisar descascar. Não, é isso, assim, tem que descascar o abacaxi com todas as facas possíveis, né? A minha foi uma aí que tem que ter, né? Porque a gente está no momento anti-ciência, anti-universidade, assim, né? A gente passou por um outro ponto, né? Primeiro, a gente criticava o elitismo da universidade, criticava o purismo da razão científica, o elitismo, o distanciamento. Depois a universidade se popularizou, né? E agora a gente está num outro momento que tem que resgatar o valor, né, de saber, e não tem nada de acadêmico encastelado, não. Isso não vai mais existir. Isso já está em decadência. Vamos, entendeu? Porque às vezes já, desde o início, já tem uma certa resistência. Fiz uma tese, né? Mas não existe oposição entre a tese e a vida. Assim, não existe oposição entre a economia e a vida, né? Não é isso a questão agora? Também não existe entre o conhecimento e a vida, né? Então está todo mundo junto, misturado e das maneiras possíveis, né? Agora a nossa maneira é atrás das telas, né? Sem poder fazer teatro, né? Já tem sido uma redescoberta também, mas é complicado porque é um simulacro da vida como ela era, né? E a gente não sabe como a vida será. Mas pois eu acho que o que a gente tem observado das redes sociais é que é realmente patogênico, né? Patogênico. Eu não consigo. Total. Eu tenho colegas terapeutas que me relatam que tem resultados positivos pela tela e etc. Mas a gente que mexe com dramaterapia, né, que mexe com essa questão do ritual coletivo, etc. Olha, bicho, não dá. Porque você sabe, né, a doença mental ela é traiçoeira de um modo geral. Né? Ela trai a própria portador, né? A própria pessoa já é traída por dentro. Então, o nível de tendência, né, a devorar a relação, a devorar o processo terapêutico é muito alto. E quando você faz isso mediado por tela, por áudio e tal, sem olhar no olho, né, sem estar ao vivo, e no nosso caso, sem dançar junto, né, sem fazer o drama ritual, a gente estaria abrindo mão de muita coisa que o nosso método já demonstrou que não podemos abrir mão, né? Funciona. Sim. Não, agora é segurar a onda e sobreviver, né? Desligar a TV, ler só o necessário, né? Eu não estou conseguindo escrever direito. Agora, eu estou fazendo muito vídeo e tô tendo essas ideias. Falei, cara, é um ótimo momento para entrevistar o Magaldi. Eu vou querer entrevistar o Luciano Vandergolt, a Juliana Campos, lá na Califórnia, que fez a tese. Legal. Aí vários outros. Entrevistei a Luíse Rosenberg, que falou muito bem sobre a questão do trauma feminino, né? Que foi o trabalho dela com o Macbeth, com o que nós fizemos lá em Montreal, no Canadá. Então, isso também para nós é uma oportunidade de congregar as nossas forças. Né? Com certeza. Isso tem acontecido. Pessoas que estavam meio distantes têm se reencontrado. Vamos falar de coisa boa? Claro. Isso tem ocorrido, né? Olha quanta coisa boa nós falamos hoje, Felipe. Olha quanta coisa forte, potente. Como diz o Freire, saber da experiência feita, né? Não é teoria, é
é saber da experiência feita, Isso. conhecimento histórico. Né? Então, tudo isso é importante. Eu acho que a gente pode ir passando para as conclusões finais. Eu acho que, né, você quiser passar uma mensagem para o público sobre, né, o que você viveu, sobre o que você aprendeu, sobre como, né, essa vivência tão profunda no Engenho de Dentro que nós vivemos juntos, né, o que isso te deixa assim como uma mensagem final para a nossa audiência? Eu acho que a mensagem final de tudo isso, desde o ponto de vista do saber, né, do conhecimento, como que eu experimentei, como tudo isso é a verdade da relação. Né? A relação é mais importante que os termos relacionados. Né? Quem fala isso é um antropólogo que estuda, né, os povos nativo-americanos indígenas, né? E ele tenta descrever a cosmologia deles através disso, né? A relação que cria os termos não nasceram antes. Primeiro nasce a relação. Isso é o que os povos nativo-americanos falam, isso é o que a Anísio da Silveira fala, isso é o que você fala no curso de psicopatologia, pegando as referências do Maturana, né? Pegando da neurobiologia, da plasticidade cerebral. Isso é o que os antropólogos da teoria antropológica têm falado, né? Tipo, o ser humano vive acoplado com tudo, né? São redes, são malhas, é como a teia da aranha, né? Está tudo conectado. Isso é o que os saberes ancestrais falavam, né? Que foram expulsos da universidade, agora estão voltando, né? A antropologia, sem querer fazer puxar barco para um lado, é importantíssima nisso, porque ela é a que vai plugar isso, não é a psicologia, porque a psicologia ainda fica muito presa nas amarras aí do coaching, né, das psicologias gourmet, isso é um fato, né? E biologia também, algumas, né? Mas a antropologia está puxando isso, né? Os saberes outros, os saberes ancestrais, né? Os saberes da Nise, né? Então, assim, a mensagem final é isso. Vamos ver como um monte de gente diferente tem falado uma mesma coisa e como é exatamente essa coisa que eles querem destruir, a verdade das relações, né? Maravilhoso, não é várias verdades, a relação é a verdade, é isso. E lindo, acabou, lindo, entendeu? lindo. Então, vamos embora. Vamos em frente. Vou botar essa frase no título da sua entrevista, né? Que é maravilhosa essa frase. Como é que é? A verdade da relação é mais importante que os termos relacionados. A relação é mais verdadeira que os termos relacionados. Que a relacionam, pode ser também. Deixa eu ver se é a verdade da relação, né? É isso, século XX falando que existe... Ficou século XX falando que existe várias verdades, né? Um mundo e várias verdades. Só que agora, várias verdades, uma delas é que a Terra é plana. Como lidar com isso, né? Então a gente muda achando, né? Várias verdades sim, mas tem uma verdade que é a verdade verdadeira que habilita tudo isso. É a verdade relacional. Que é a verdade do afeto catalisador. É isso. Exatamente. Isso é Gregory Bateson também, isso é Matura. Bateson, exatamente. E é o BIOS. Isso aí o meu médico chinês fala. Eles falam isso. Você não fica nem de um lado, nem do outro. Você não fica nem yin nem yang. Você fica no meio. Recebendo do yin e do yang. Vai mudando o tempo inteiro. Que assim é dinâmico. Assim é imanente. Né? Assim tá vivo. Assim é Deus, ou seja, a natureza. Então, Felipe Magaldi, muito obrigado aí pela conversa. Obrigado a você. Agradecer ao pessoal que está assistindo aí, né, um momento de reflexão profunda, né, de reflexão sobre a nossa prática. E assinem o canal, compartilhem o vídeo e curtam e divulguem a ciência carioca tupinambá, né, que nós somos a psiquiatria rebelde carioca, né, que nós somos conspiradores, né, somos psico-hackers, né, da saúde mental. Só lembrando que vai sair depois pela Fiocruz, né, o estudo que eu fiz. Vai se chamar Mania de Liberdade. Né? Anísio da Silveira é a humanização da saúde mental do Brasil. Então, que lindo. Em breve, em cartazes. Depois do fim do mundo. Se houver. Fazer um lançamento, uma festa, um teatro, entendeu? Com certeza. Tem que virar teatro. Pelo amor de Deus, com certeza. Então, valeu, Magaldi. Obrigado. Valeu, cara. Segura a onda aí. Valeu, um abraço. Um abraço.